Então, estamos gravando a aula do dia 1º de dezembro, início do terceiro trimestre. Então, vamos lá. Todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. Beleza, vamos começar então. Não vai ser uma aula muito demorada. Eu ainda estou preparando conteúdo sobre essa parte da matéria. Mas é a parte do terceiro trimestre já. Vamos falar sobre conversores digitais analógicos e conversores analógicos digitais. E as técnicas envolvidas nessa ideia, o que é exatamente, para que serve exatamente esses dois circuitos, e eles são parte assim, importante de digitais, né? É muito comum que você tenha que lidar com sinais analógicos e como converter esses sinais para digital é bastante importante. Não só falando sobre áudio e vídeo, mas também falando sobre monitoramento de tensão, sensores analógicos, né, que são muito comuns. Então, é muito comum que você tenha que lidar com analógico e com digital quando você trabalha com microprocessador, né? A diferença de digital para analógico é bem tênue. Talvez até seja bastante parecido. Digital é um sinal que tem infinitos níveis. Então, esse aqui, por exemplo, tem um nível de tensão, 2, 3, 4 níveis de tensão, né? É isso. 1, 2, 3. Bom, eu não sei se esse nível aqui é fixo ou se ele é transitório, tem cara de ser transitório. Então, teoricamente, ele tem 4 níveis de tensão. Então, esse sinal aqui digital tem 4 níveis. Então, teoricamente, se o número de níveis é contável, é finito, é um sinal digital. E o sinal analógico é um sinal que tem infinitos níveis intermediários. Mas, lógico, se você pegar esse sinal aqui na vida real, ele vai ter ruído. Se ele tem ruído, ele tem infinitos níveis. Já se você pegar esse sinal aqui vindo de uma saída digital, como a saída de áudio do celular, por exemplo, ele nunca vai ter infinitos níveis. Os níveis vão ser finitos, lógico. Se a saída desse sinal aqui é um conversor digital, saída de um celular, saída de um tablet, saída de um PC, ele não vai ter infinitos níveis. Então, isso é complicado de separar esses dois sinais, né? Qual é a real separação entre esses dois sinais? O sinal digital ele não é necessariamente binário. Praticamente 100% das vezes em que alguém fala digital, está querendo ao mesmo tempo dizer binário. Embora uma coisa não seja necessariamente a outra, tanto que aqui a gente tem um sinal que não é binário, é 4 níveis, quaternário, por exemplo, mas ele também é digital por definição, né? 4 níveis é digital. Mas digital não significa necessariamente binário. Na prática, quase todas as vezes em que se fala binário, quer dizer digital. Desculpa, praticamente todas as vezes que se diz digital, você quer dizer também binário. Então, as saídas digitais do Arduino, por exemplo, saídas digitais do Arduino, são o quê? São binários. Entrada digital, o que é entrada digital? Entrada binária. Ou seja, não necessariamente digital. Não necessariamente é binário, mas todas as vezes
é binário. Todas as jogos digital é porque é binário. Em compensação, a entrada analógica do Arduino, por exemplo, ela não tem infinitos níveis, ela só tem 1024 níveis. Então, ela é uma entrada digital também, se você pensar bem. Então, a separação entre digital e analógico, ela é meio confusa na vida real, né? E serve a definição de que, geralmente, quando alguém fala digital, está querendo dizer binário. E analógico de verdade, você normalmente só tem em microfone, alto-falante. Desculpa, alto-falante não. Alto-falante, se essa saída digital, o alto-falante está recebendo sinal digital. Embora seja, porque são finitos níveis, né? Ou métodos de gravação analógico. Então, a vida real ela tem vários sensores e formatos que são inerentemente analógicos, ou seja, tem realmente infinitos níveis. Mas, geralmente, se alguém fala digital, isso aqui é um equipamento digital. Essa entrada aqui é digital. Geralmente, a pessoa quer dizer binária. E já existiram equipamentos não binários, como, por exemplo, computadores ternários e quaternários e assim por diante, mas isso morreu. Praticamente não existe mais estudo sobre computadores ternários ou quaternários. Praticamente todo mundo usa sistema binário. Então, geralmente, esses dois termos aqui são intercambiáveis, né? Conversor digital analógico. Então, na saída de todo equipamento digital, se ele precisa se comunicar com o humano de alguma forma, com áudio, com vídeo, com alguma coisa palpável, humana, né? É muito frequente que você precise converter de digital para analógico. O ser humano é inerentemente analógico. A gente vê analógico, a gente escuta analógico, a gente sente as coisas analogicamente. Se você tem um computador que é digital, ou seja, binário, praticamente 100% das vezes quer dizer binário, para ele se comunicar com o humano fica complicado. Então, geralmente, quando alguém fala em um conversor digital analógico, na verdade, a gente está falando num conversor binário para 2 elevado a n níveis. Então, de verdade mesmo, você está falando de um conversor binário para n níveis. Ou seja, o conversor, na verdade, ele é digital-digital. A entrada é digital binário, a saída é digital com n níveis, com 2 elevado a n níveis, né, mais precisamente. Ou seja, o conversor, na verdade, é digital-digital. Mas por que a gente fala digital analógico? Porque essa saída aqui, seja áudio, seja vídeo, ela é feita para ficar totalmente, o mais possível, semelhante ao sinal original analógico, ou seja, indistinguível do sinal analógico original. Então, se você tiver com áudio aqui e você escutar esse áudio no alto-falante, você não vai conseguir distinguir o áudio com 2 elevado a n níveis, que é ainda digital, do áudio original com infinitos níveis. Então, quando não é possível distinguir, é que você tem um conversor analógico. A gente chama de analógico um sinal com tantos níveis quanto forem necessários para você não conseguir perceber a diferença do sinal original. Então, o número de níveis aqui vai depender do que a gente está fazendo. Então, se você estiver monitorando a tensão de uma bateria, talvez 256 níveis seja mais que o suficiente, 1024 níveis também. Já se você estiver ouvindo áudio ou vídeo, talvez um número maior de níveis seja melhor, 2 elevado a 16, 2 elevado a 64, 2 elevado a 32. Então, depende do que você está fazendo exatamente, né?
Então, na verdade, o conversor DA converte um sinal com poucos níveis, geralmente 2, em um sinal com vários níveis, 2 elevado a n, onde n é o número de bits, né? Então, esse n aqui é o n número de bits. O conversor do Arduino, por exemplo, tem 10 bits, né? Então, ele é 2 elevado a 24. 2 elevado desculpa, 2 elevado a 10, 1024. Então, esse aqui é o número de bits. Vários equipamentos só funcionam com sinal analógico, como, por exemplo, o alto-falante. E outros equipamentos são necessariamente analógicos, tanto na entrada quanto na saída. Então, esse conversor aqui é importante para isso. Então, esse é o primeiro conversor que a gente estuda, é o DA, digital. Você tem digital e você quer analógico. Ele é o mais simples de entender, o primeiro que a gente precisa explicar. Então, tem dois nomes comuns para o conversor, é o DAC, Digital Analog Converter, e o D/A. Esses são os dois nomes possíveis, né? Ou DAC ou DA. Se você for na internet escrever DAC digital, você encontra tudo sobre conversor digital. Olha lá, conversores, áudio digital para analógico. Então, esse equipamentozinho aqui, ele entra com áudio digital e sai com áudio analógico. Aqui, ó, DAC. Aqui, mais um DAC. Esse aqui é um DAC pequenininho para você usar com microprocessador. Então, DAC é o nome geral para o conversor. Muito legal. Conversor. Isso aqui é áudio também? Acho que é áudio. Olha esse aqui. Esse aqui é um conversor digital analógico para... não, não. Isso aqui é só um cabinho. Achei que fosse um conversor. É só um cabinho. Olha lá. Conversor tal. Então, nisso você tem o termo geral para conversor analógico digital, né? Isso aqui não está certo, não. Esse fone de ouvido com saída para saída USB-C, ele não tem nenhum conversor, não. Você enfia ele, o próprio celular converte, né? O celular é que converte para analógico. Então, isso aqui não é um conversor, não. Pelo menos eu acho que não. Ele está dizendo aqui que é. Muito curioso essa ideia de que isso aqui é um conversor. Normalmente não é. Até porque, para ser um conversor, possivelmente precisaria de alimentação, né? Então, não deve ser, não. Você só pluga, o celular entende que é um fone e passa a enviar sinal analógico, ou seja, sinal digital convertido para analógico, né? Bom, vamos lá. O conversor digital mais simples disponível, conversor digital para analógico mais simples disponível, é o conversor de múltiplos resistores. Inclusive, esse conversor não tem um nome. Conversor de... Ele não tem um nome. E daqui a pouco vai ficar claro por que ele não tem um nome. Mas esse conversor aqui você pode chamar de conversor analógico digital analógico simples ou o conversor de múltiplos valores. E aí a ideia dele é você ter valores proporcionais à significância do bit. Aliás, melhor dizendo, inversamente proporcionais à significância, né? Então, se o bit significa muito, o resistor é baixo para ele poder fazer uma grande influência no circuito, né? Então, tem duas possibilidades para esse conversor. Uma é com um amplificador operacional e a outra é você usando resistores mesmo. Então, você poderia montar esse circuito só com resistores, sem alimentação. Só que fica uma droga. Não funciona bem, não. Mas você poderia montar esse circuito assim. Esse circuito aqui também se chama somador passivo. Ele soma tensões de forma passiva, né? Ou seja, sem amplificação. Então, você colocaria 8R, 4R, 2R, R. E aqui você teria os bits
É muito frequente que você use o termo D0 ou A0 para os bits de entrada, né? E aqui a tensão de saída. Esse resistor aqui, R', ele está aqui trocado por um amplificador operacional, que aí você tem mais preciso a conversão, né? Porque, na verdade, isso daqui nada mais é do que um divisor de tensão múltiplo, né? Então, você tem, por exemplo, D0, D1, D2, D3. Quem não sabe fazer isso aqui em eletricidade, a gente usa um chamado teorema da superposição de fontes, né? Então, para você saber qual é a influência do D0, você considera o D1, o D2 e o D3 massa. E aí você descobre qual é a influência do D0 na saída. Então, se você considerar a massa, você tem R' paralelo com 4R, paralelo com 2R, paralelo com R, certo? Aqui para baixo. E para esse conversor funcionar legal, você tem que ter R' muito menor que R. De forma que 4R paralelo com 2R, paralelo com R, paralelo com R' dá R' mesmo, porque o R' é muito menor, né? Então, imagina que esse resistor aqui seja 1 ohm e que o R seja 1K. Então, 1K paralelo com 1 ohm dá praticamente 1 ohm mesmo, né? Então, a saída D0 aqui, ela vai estar multiplicada por R', na verdade é R' paralelo com R, 2R e 4R, mas a gente considera praticamente R', dividido pela soma dos resistores. Isso daqui é eletricidade básica, né? É divisor de tensão, né? Só que como o R' é muito pequeno em relação a R, isso aqui simplifica para D0 vezes R' sobre 8R. Lógico, se você fizer... Esse aqui é a influência do D0, né? Porque tem a influência do D1, a influência do D2 e a influência do D3. Para fazer a influência do D1, você considera todos na massa, né? E por isso que a gente chega numa fórmula que é assim. A gente chega numa fórmula que é R' dividido por R vezes D0 sobre 8 mais D1 sobre 4 mais D2 sobre 2 mais D3. Se você olhar essa fórmula aqui de dentro, essa fórmula aqui do colchete, aliás, do colchete não, do parênteses, essa fórmula aqui, ela é a fórmula de conversão de digital para analógico, considerando a significância dos bits. Então, se você lembra como converte digital para binário para decimal, você tem esses bits aqui e você tem a significância 8, 4, 2, 1, né? Se você dividir por 8, você tem 1 oitavo, 2 oitavos, 4 oitavos, 8 oitavos. 8 oitavos é 1, meio, 1 quarto e 1 oitavo. Então, está aqui, ó, 1, meio, quarto e 1 oitavo. Então, isso daqui é a fórmula de conversão. E isso aqui é um ganho. Na verdade, não é um ganho, ele é uma atenuação, porque R' é muito menor que R. Mas também o que você esperava? Esse conversor que eu botei aqui, ele não tem amplificador operacional. Então, ele não dá um ganho, ele dá uma perda, né? Mas essa perda ela é proporcional a R' e a R, que é fixo, e proporcional aos valores de conversão dos bits. Quando você tem o circuito com amplificador operacional, fica muito mais fácil,
O amplificador operacional, lógico, precisa de alimentação aqui, né? Precisa de uma alimentação aqui. Pode ser mais V e menos V, ou mais V e massa. E nesse caso, então, quem já... Você certamente já lembram de eletrônica básica, o amplificador operacional é parte da matéria de eletrônica. Engraçado que ele aparece aqui de novo várias vezes. Inclusive, a gente tem um montão de amplificadores operacionais dentro de conversão analógico digital, né? Ele é, assim, de forma básica, ele é aliás, eu botei aqui errado no negócio. Ele tem que ter menos V aqui embaixo. Falei besteira. E se ele não tiver menos V, isso aqui é ganho negativo, né? Então, ele tem que ter menos V. Então, esse circuito aqui, ele tem um ganho que é R sobre 8R, né? R sobre 4R, R sobre 2R, R sobre R. Então, isso aqui é um somador. Então, você tem o bit 0 vezes o ganho, que é R sobre 8R, né? E assim por diante. Inclusive, aqui, um errinho que eu fiz aqui foi o seguinte: isso aqui tem que ser negativo, né? Mas o fato dele ser negativo não faz diferença na conversão. O sinal negativo ou positivo, ele influencia no alto-falante da mesma forma, que o alto-falante vai para trás e vai para frente, empurrando o ar na sua direção, né? Então, tanto faz se primeiro ele vai para trás e depois para frente, ou se primeiro ele vai para frente e depois para trás. Ele vai fazer o mesmo áudio, né? Então, eu vou arrumar isso aqui. O ganho aqui é negativo, né? Lembra que o ganho aqui é menos R sobre 8R? Então, aqui você tem um negativo geral. Agora, o fato dele ser negativo não significa nada em termos do que você está convertendo. É o exato mesmo sinal. Então, o que você tem aqui? Aqui você tem a fórmula de conversão. E aqui você tem o ganho. Simplesmente é uma alteração de fase, né, no sinal. Então, o sinal vai ser negativo em relação à massa, aqui está a massa. Ele vai ser negativo em relação à massa, por aqui, mas ele vai fazer o mesmo efeito. Inclusive, você pode botar um outro amplificador operacional aqui para inverter, para ele ficar positivo e ainda dar um ganho extra. Normalmente, quando você tem um operacional, você tem um chip de operacionais com vários operacionais. Então, um você usa para cá e o outro você usa para fazer amplificação, né? A vantagem de usar o operacional em relação ao circuito que eu tinha botado, que é o circuito simples só com resistores, é que você não precisa usar aquele esquema do Rzinho, R' menor que R. Então, você pode usar resistores só com R, e isso aqui, o amplificador operacional ajuda a somar os sinais, né, sem precisar de resistores de valor pequeno, e com isso ele acaba dando uma atenuação, né? Então, esse circuito aqui não dá uma atenuação, lembrando que o negativo aqui não é atenuação, o negativo aqui é inversão de fase, né? Como sempre em eletrônica, em eletricidade, negativo significa inversão de fase. Então, você tem aqui um conversor simples que converte legal de analógico para digital. Aliás, desculpa, de digital para analógico. Ou seja, você pode pegar 4 saídas do Arduino e montar esse circuito aqui, pode ser com resistor, computador operacional, e nisso você vai ter uma saída que é, teoricamente, analógica. Aqui, você tem 2 elevado a n níveis. E cada um desses caras tem 2 níveis, high e low. E aqui você tem 2 elevado a n níveis, onde n é o número de bits. Então, aqui você tem 4 bits. Então, você tem um conversor de 16 níveis, que já dá para fazer uma senoidezinha aproximada, né? Com 8 níveis para cima e 8 níveis para baixo, ou 7 para cima e 8 para baixo, dependendo do que você vai fazer. Você já consegue fazer uma aproximação de senoide, que ainda é distinguível do original, especialmente no osciloscópio, né? Vai ficar um negócio quadrado, né? Ficar um negócio quadrado assim.
mas é razoável. Se você botar no alto-falante, não é muito fácil distinguir esse sinal de uma senoide. Então já dá para usar isso aqui para alguma coisa, né? E aí, como é que eu aumento o número de bits? Esse circuito realmente é útil, realmente é prático? A grande dificuldade desse circuito é que você precisa de resistores que são múltiplos. E isso não é uma coisa muito fácil de conseguir no mercado. Então, se você, por exemplo, usar aqui 1K, teria que usar aqui 2K. 2K não é valor comercial. O mais próximo é 2K2. O mais próximo de 8K é 4K7. O mais próximo de 4K é 4K7. De 8K é 8,2K. Ou seja, uma droga de usar para usar valores comerciais, né? Uma outra possibilidade é você usar aqui um resistor e aqui dois resistores, né? Dois resistores em série. E aqui 4 resistores em série. E assim por diante, até 8 resistores em série. Ou também em paralelo, né? Aqui usar um resistor e aqui usar 8 em paralelo para ter metade, né? E, lógico, dá para notar que isso é uma péssima ideia, porque de cara aqui você já gasta resistor para caramba, mas se você adicionar mais um bit, esse cara aqui vai ser 16R. E esse vai ser o 0, né? E esse aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. 16R, 16R já são 16 resistores em paralelo, em série, aliás. Se você usar 8 bits, então nisso você passa a ter até 256R, né, e que fica complicado de montar esse circuito, tanto com resistores reais quanto com resistores em série. Então esse circuito ele é problemático, porque com 8 bits, e 8 bits é o mínimo de conversão para você poder fazer alguma coisa com áudio. Se você não tiver pelo menos 8 bits, fica difícil fazer alguma coisa na vida real. Áudio, vídeo e até monitoramento, 8 bits assim, é o mínimo. Então, você ter um circuito com 8 bits que já tem 256R é enrolado, né? Aliás, eu vou até trocar isso aqui, não é 256R o último é 128R, né? Porque o primeiro é R, né? Então o último é 128R. Eu vou até trocar isso aqui. Mas, de qualquer forma, vale o que eu fiz, né? Vale o que eu falei. Fica enrolado você ter um resistor de 128R no final só para 8 bits. O normal é você ter mais de 8. O Arduino, por exemplo, tem 10. Porque o Arduino não tem saída analógica, né? O Arduino tem entrada analógica. A entrada analógica do Arduino é 10 bits. Então você já percebe que é uma cagada grande você usar esse circuito, né? Então, ele também tem um outro defeito, o defeito da impedância, que é o seguinte: se você tiver 8 bits, esse cara for 128R, se o R for 1K, então você vai ter 128. Se o R for 1 ohm, você tem um problema, porque aqui você vai ter 1 ohm, que é um resistor muito baixo para você botar na entrada de um operacional, né? Você vai acabar tendo corrente demais e o operacional não vai funcionar. Então, se você tiver 1K aqui, que é o normal de uma entrada de operacional, esse último cara aqui, ele vai ser 128K para 8 bits, né? E 128K é um resistor alto demais para você colocar na entrada do operacional. Então, não sei se vocês já estudaram operacional legal, mas o operacional só mantém o ganho menos R sobre, no caso, 128R. Ele só mantém esse ganho aqui se o resistor na entrada não for muito fora da faixa do que o operacional consegue fazer, né? Então, aliás, isso aqui não é um ganho, é uma atenuação, né? Mas ele só mantém isso aqui se esses dois resistores aqui estiverem dentro da faixa, e a faixa é 100K.
A faixa da maioria dos operacionais é 100K. Então, mais que 100K, 200, 500, fica muito difícil que o operacional funcione. Então, na prática, o que vai acontecer é que o sinal daqui da entrada não vai conseguir entrar. A corrente do operacional que a gente diz que ela é zero, né? Essa corrente aqui de entrada, a gente diz que ela é zero. Mas ela não é zero, ela só é baixa. Então, se você tiver 128R de entrada aqui, essa corrente aqui pode ficar próxima dessa corrente aqui que a gente diz que é zero. Ela não é zero, ela só é baixa. Então, se essas duas correntes forem próximas, o operacional não funciona direito. Ele não funciona como amplificador real. Né? Ele não funciona como amplificador. Então, isso a gente diz que é um defeito de impedância alta. Né? O circuito fica basicamente desconectado e você não vai ter o bit zero aqui não vai entrar. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Não vai ter, essa corrente aqui vai ser zero e você não vai ter, não, e zero mesmo, não zero próximo a zero. E na prática você não vai conseguir fazer com que entre nada no operacional. Né? Então, esse circuito analógico simples, digital analógico simples, ele serve legal para poucos bits, até no máximo 4. Mais que 4 já fica uma droga, tu já precisa de 16R aqui, já fica uma droga. Fala. Eu poderia usar, tipo, 2 conversores simples desse aí para fazer 8 bits e depois, de alguma forma, somar as ondas para usar um somador para conseguir fazer uma amplitude maior? Eu acho que sim. Você pegaria o primeiro, jogaria com ganho 16, né? Sim, sim. Mas tem um detalhe. Se você usar 2 conversores desse, então, se você pegar 2 conversores simples, botar aqui conversor simples, você pegar 2 conversores simples e usar um outro amplificador para unir os dois, esse vai ter 4 bits, esse vai ter 4 bits, e esse aqui não vai ter 8, não. Ele vai ter 5. Porque para ele ter Mas 8... eu poderia só somar quando chegasse no segundo, tipo, nível, lógico. Só quando ativar, tipo, o 5º bit, eu ativar o segundo amplificador para somar. Acho que sim. Teria que pensar melhor nisso. Mas acho que sim. Você teria, então, aqui os 8 bits, né? E aí aqui você teria a saída, e só entrar em 4, se os forem 0, você aciona esse cara. E você acionaria, se esse cara aqui fosse 1, você acionaria um multiplicador por 16, né? Mas eu acho que você vai ter o mesmo problema, porque para fazer um multiplicador por 16, você vai precisar de resistores de 16R. Para fazer um multiplicador, porque os últimos... Você tem os bits menos significativos, né? Esse bit aqui é uma multiplicação por 16. Esse bit aqui é uma multiplicação por 32. Então, eu acho que você vai ter o mesmo problema do conversor simples. Você vai precisar, para dar um ganho 32, você vai precisar de um resistor 32R e um outro R. A diferença é que talvez você possa usar R's diferentes, né? Não sei se você entendeu o que eu falei. Você pode usar R's diferentes. Para aqui você usa um valor de R diferente daqui. Interessante a ideia. Mas, embora corrija o defeito da impedância, ele não corrige o defeito de você precisar de resistores comerciais múltiplos, né? Ele ainda tem esse problema. Mas me parece interessante a ideia, sim. Diferente essa ideia, mas interessante. Você acionar conversores acima, né? Para poder fazer multiplicações.
Eu acho que isso funciona. Está arriscado eu perceber que está errado se eu fizer no papel, né? Por exemplo, se esse cara aqui vale 1 e você multiplica por 16, ele não vale mais 1, ele vale 16. Eu acho que isso talvez não funcione legal, não. Bom, mas de qualquer forma, esse circuito aqui, ele não é muito prático para quando n é maior que 4. E aí ele acaba exigindo resistores com valores altos demais e difíceis de encontrar, né? E qual é a solução para fazer conversão? A solução é o conversor R2R. O conversor R2R é basicamente o único conversor que se usa na prática. Não existe mais nenhum outro conversor digital analógico na prática para você usar de verdade, né? Então, se você está usando qualquer conversor acima de 2 bits, 3, 4, 5 bits, já vale a pena usar o conversor R2R. Então, na prática, o conversor simples é só uma ideia que não pode ser usada na prática de verdade. Ela é uma ideia matemática, ela só existe quando você não considera a vida real, né? Quando você considera a vida real, o circuito que melhor funciona é o circuito R2R. Ele também é conhecido como ladder converter, porque ele parece uma escada, né? Não só ele parece uma escada de resistores, como a ideia dele é uma escada de conversão, né? Então, ele tem tudo a ver aí com o termo ladder. Como é que funciona o conversor R2R? Ele tem umas ideias muito interessantes. Primeiro, ele pode ser feito só com um resistor. Você pode usar o 2R 1K e aqui você coloca 2 resistores de 1K em paralelo. Então, você pode fazer todo o circuito só com um resistor e só com o resistor que você tiver em maior quantidade, que geralmente é 1K, né? 1K é o resistor mais famoso. Então, se você comprar uma penca de resistores de 1K, você faz os conversores R2R. Ele não multiplica o número de resistores, ele não é exponencial o número de resistores para mais bits. Se você precisar de mais bits, basta adicionar mais 2 resistores. Então, com mais 2 resistores, você tem mais 1 bit. Ou 3, se você usar aqui duplo, em paralelo, e aqui simples, que é o mais frequente, você só precisa de mais 3 resistores para adicionar 1 bit. Então, ele é muito prático de utilizar. E como é que ele funciona? Para você ver como ele funciona, você usa o mesmo esquema que a gente usou no outro conversor, o teorema da superposição de fontes. Então, para você considerar o efeito do A0, do bit A0, lembrando que isso aqui é um bit, ele pode ser 0 ou 1. Para você considerar o efeito do A0, você desconsidera as outras fontes, ou seja, você considera as outras fontes indo para a massa. O teorema da superposição de fontes, ela diz o seguinte: quando você tem múltiplas fontes no circuito, a tensão em qualquer ponto no circuito, no nosso caso a gente quer a tensão na saída, a tensão, então, na saída, ela é o somatório das influências individuais de cada uma das fontes, considerando as outras em curto. Então, esse é o teorema da superposição de fontes. É muito legal essa ideia, né? Ela vale para praticamente toda a eletricidade. Até certo ponto, ela vale para toda a eletricidade. Então, por exemplo, se você tem 10 ar-condicionados ligados, a corrente geral, a corrente total, é a corrente de cada ar-condicionado separado, somado. Você vê que isso é até meio óbvio. É óbvio, né? Mas é um teorema que te mostra que isso é óbvio. Ele teoricamente vale para qualquer circuito real. Só tem um problema. Você tem 10 ar-condicionados ligados e se essa corrente não é possível passar pelo circuito, só ele se queimar, aí o teorema não vale, né?
Mas o teorema vale dentro de uma faixa de valores viáveis, né? Você não vai ligar 1000 ar-condicionados e esperar que vai funcionar. Vai provavelmente queimar tudo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, se você tem A0 como entrada, ele pode ser 0 volts ou 5, porque ele é digital, uma entrada digital, né? E os outros são em curto. Então, olha só que interessante. Como é que o circuito é fácil de analisar por ele ser muito simétrico? Ué, que coisa estranha. Eu coloquei essa figura ontem e essa figura está errada. Que legal, muito legal descobrir que a figura está errada durante a aula. A figura está errada. Esse resistor aqui não devia existir. Bonito. Então, vocês vão ver aí eu fazendo a alteração do circuito durante a aula. Muito legal. Vocês vão ver aqui a minha super habilidade no Paintbrush. Cara, eu não queria desenhar esse circuito eu mesmo, então eu peguei esse circuito na internet. Na internet tem um monte de circuitos R2R errados. E eu não percebi. Agora tá certo. Esse é o circuito R2R certo. Os R's ficam no céu, não tem o R final. Legal. Então estamos aprendendo tudo sobre Paintbrush hoje. Alterando. Bonito. Ufa. Vamos voltar à aula então agora. Agora que o circuito está certo, vamos voltar à aula. Nada como um circuito errado para você ficar com raiva. O outro circuito nunca ia funcionar direito. Agora sim, então isso aqui são as entradas. E se você olhar, o circuito é absurdamente simétrico. Por quê? 2R paralelo com 2R dá o quê? Dá R, não é isso? Esse R em série com esse R dá 2R, concorda? Isso aqui dá 2R. Esse 2R paralelo com esse 2R dá R. Mais esse R dá 2R. Eu tenho aqui 2R. Esse 2R todo aqui, esse 2R todo, paralelo com esse 2R dá R. Mais R, 2R. Então, esse circuito aqui, isso aqui inteiro, simplifica para 2R. Esse 2R aqui não pode fazer paralelo com esse, porque esse aqui é uma entrada da fonte, concorda? Mas esse 2R inteiro pode fazer paralelo com esse aqui. 2R paralelo com 2R dá R. Então, esse circuito inteiro, ele simplifica para um resistor R para massa, um resistor R para massa e um resistor 2R indo para A0. Esse resistor aqui, então, é 2R. E lógico, isso aqui não é output. Isso aqui não é output, output já morreu, porque eu tirei fora. Esse aqui é esse ponto aqui, ó. Vamos considerar esse ponto aqui como sendo o ponto A. Então, esse aqui é o ponto A. Então, esse circuito aqui é bastante importante para você entender o que vai acontecer com A0 quando ele entrar e chegar em A. Então, já você consegue descobrir qual é o valor da tensão a partir da tensão A0. Porque isso aqui é um divisor de tensão, não é? É um divisor de tensão. Então, você tem VA é igual a VA0 vezes o resistor para massa dividido pela soma. Que dá VA0 sobre 3.
Não é isso? O interessante daqui é o seguinte. Se eu fizer a mesma coisa com A1, ou seja, considerar esse cara aqui massa, esse cara aqui massa, esse cara aqui massa, você encontra o exato mesmo circuito, porque olha só, 2R paralelo com 2R dá R, mais R, 2R, e pelo outro lado também, 2R paralelo com 2R dá R, mais R, 2R, e assim por diante. Então você pode fazer em casa se você quiser, mas se você fizer a mesma coisa para o A1, para o A2 e para o A3, você descobre que essas tensões aqui, A, B, C e D, elas são 1/3 dessas tensões aqui. Ou seja, VA é igual a VA0 sobre 3. VB é igual a VA1 sobre 3. Veja bem que VB só vai ser VA1 sobre 3 se VA for 0, se VA0 for 0. Então, a gente está no teorema da superposição de fontes, né? Você só tem uma fonte ligada a cada momento. Se você tiver todas as fontes ligadas ao mesmo tempo, aí isso não vale. Mas se você tiver uma fonte só ligada por vez, aí isso aqui vale. O VC é VA2 sobre 3 e o VD é igual ao VA3 sobre 3. Ou seja, você, para entrar no circuito, você perde 1/3 de tensão. Legal. Até aí nada demais. Mas um efeito muito legal que você consegue perceber, que facilita muito facilita muito o cálculo, é você perceber que do A para o B, quando a tensão vai do A para o B, ela divide por 2. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, esse resistor aqui, isso aqui como entrada, e isso aqui não for entrada, 2R paralelo com R, 2R paralelo com 2R, dá R. Concorda? E aqui você tem R para baixo e R em série. Então, do ponto A para o ponto B, você tem resistores de valores iguais, R e R. Resistores de valores iguais, o que acontece com o divisor de tensão? É metade, né? Então, VB é igual a metade de VA. E assim por diante. Divide por 2, divide por 2. Então, você divide uma vez por 2, outra vez por 2, outra vez por 2. Ou seja, de acordo com a entrada, você já consegue calcular qual vai ser a saída aqui. Por quê? Se você quiser saber a saída de A0, você tem que dividir por 3 para chegar nesse módulo, nesse nó aqui do circuito. Depois você tem que dividir por 2, por 2 e novamente por 2. Então, VO vai ser VA0 dividido por 3 vezes dividido por 2, por 2, por 2, por 8. Qual vai ser o resultado do VA1? Então, esse aqui é o A0. O VA1 vai dividir por 3, quando eu fizer isso aqui, e vai dividir por 2 só 2 vezes. Vezes 1/4. E o VA1 vai dividir por 3 e por 2. Aliás, desculpa, o VA2 vai dividir. O VA2 vai dividir por 3 e por 2. E, finalmente, o VA3 vai só dividir por 3. O VA3 vai dividir só por 3. Ou seja, o resultado geral da conversão vai ser o quê? Vai ser um ganho de 1/3, na verdade é uma atenuação, de 1/3,
multiplicado por 1/8, 1/4, 1/2 e 1, né? Então, você tem aqui um ganho de 1/3. Eu aqui esqueci de colocar, eu esqueci de colocar 1/3, porque existe uma outra variação do circuito que não tem esse 1/3. Então, por isso que eu me enrolei aqui, esqueci de colocar. Deixa eu botar essa fórmula um pouquinho maior. Aí vocês estão aprendendo aí como editar no PowerPoint. Pelo jeito, é uma droga. Uma coisa legal que você pode fazer no PowerPoint, você pode vir aqui em ideias de design, e aí ele troca para você, te sugere outro design. Deixa eu ver um que fique mais bonito. Todos estão horríveis. Esse ficou melhor. Beleza. Aqui eu consigo aumentar um pouquinho mais e aumentar um pouquinho mais. Bonito. Vou botar essa fórmula aqui. Legal. Então, basicamente, o que o circuito tem? O circuito tem a nossa fórmula clássica de conversão, que é 1/8 mais 1/4 mais 1/2 mais 1, que é a fórmula de conversão binária. É a fórmula clássica de conversão binária. E você tem multiplicado por um ganho de 1/3, uma atenuação de 1/3, né? 1/3 de atenuação. Então, existem dois defeitos que o R2R tem e que você pode matar esses dois defeitos com um circuito só. O defeito é o seguinte: isso aqui funciona legal, mas se você colocar aqui um resistor de carga, como, por exemplo, um alto-falante, você colocar aqui um resistor de carga como um alto-falante, você carga tudo. Ele funciona como conversor R2R. Porque ele só funciona como conversor R2R se você poder pegar esses dois R's aqui e transformar em R, para ele converter, como a gente fez. Então, você tem um outro resistor vindo aqui para a R' por R não vai dar mais R, vai ficar tudo. Não vai funcionar mais como conversor. Então, você consegue matar esse defeito. E um segundo defeito também, que é esse 1/3. Esse 1/3 aqui é uma atenuação por 3. Então, você consegue matar essa atenuação e, ao mesmo tempo, resolver o problema da carga usando um amplificador operacional. Então, você pega isso aqui e joga num amplificador operacional. E o melhor amplificador operacional aqui é um não inversor. É um não inversor. Então, esse cara aqui é positivo, negativo. E aí você passa aqui a ter um Vout. E qual é o mais comum de você usar aqui? O mais comum de você usar aqui é você usar aqui 2R e R. Ou seja, você usa os mesmos resistores. O conversor o conversor só usa resistores R e 2R. Porque o ganho aqui é 1 mais 2R sobre R, que dá 3. Então, você tem um ganho 3, que mata esse 1/3, e você passa a ter... Por que é importante matar esse 1/3? Porque essa fórmula aqui é a fórmula de conversão matemática de binário para digital, de binário para decimal, né, para analógico. E aí você passa a ter Vout' é igual a 3 Vout. Ao mesmo tempo, você também resolve o seguinte problema. Se você botar aqui um resistor de carga, esse resistor de carga vai estar drenando corrente do operacional e não do R2R. O R2R passa a estar isolado da drenagem de corrente, o que faz com que o circuito continue funcionando, não importa qual o valor de R, desde que o operacional suporte essa corrente, né?
Então, o conversor R2R é o único conversor que, na prática, você usa de verdade, na vida real, né? Eu tenho um circuito aqui muito legal que eu fiz no Tinkercad. Eu peguei um Arduino. Montei aqui um conversor R2R. Ficou com essa maluquice aqui dos fios cruzados pelo seguinte: eu queria usar o 0 como menos significativo e o 1 e o 7 como mais significativo, tá vendo? Então, por isso que os fios ficaram cruzados, né? Essa entrada aqui do R2R, então isso aqui é um R2R, ó. 2R aqui para massa, 2R para massa, isso aqui é massa, ó, massa. E esse cara aqui é 500 ohms, eu usei 500 ohms e 1K. Aí eu poderia ter usado 2K e 1K também, estava na mesma. Então, se você olhar aqui, o menos significativo do Arduino, que é o 0, entra nesse aqui. Exatamente como aqui, ó, o menos significativo entra aqui. Então, essa rede aqui, ela tem 8 bits. Por isso que ela tem 8 R2R. Então, se você quiser expandir isso aqui para 8 bits, ou para o número de bits que você quiser, bastaria você adicionar mais um R2R. Então, você faria assim. Ó. Esse aqui é 1 bit, 2 bits, 3 bits, desculpa, 4 bits, você faria 5 bits, 6 bits, 7, 8 e o último resistor para massa. Então, esse aqui é um conversor R2R passivo de 8 bits. Botei 8, não, botei 8. Então, ele é fácil de expandir. Você não precisa expandir com muito resistor. Mais 2 resistores, você expande 1 bit no R2R. Né? Então, eu botei esse aqui na saída 0 do Arduino, esse na saída 1, esse na saída 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu podia ter feito ao contrário, eu podia ter botado aqui 7, 6, 5, mas é mais prático colocar na ordem correta. Vocês lembram do PIC? O PIC, você normalmente coloca o menos significativo, o RB0, o mais significativo, o RB7, porque aí você copia a significância dos bits do Arduino ou do PIC. Né? Então, isso aqui é mais prático. Fica feio, podia ter desenhado de outra forma, mas o fato é que funciona. E o que eu fiz? Eu peguei aqui a saída, coloquei um capacitorzinho para poder ligar num osciloscópio. Esse capacitor não é tão importante. Se você poderia colocar o osciloscópio em DC, desculpe, em AC, né? E aí você teria um capacitor dentro do osciloscópio. Mas eu botei esse capacitorzinho para eu bloquear DC, eu só ver aqui a variação de tensão. Né? Eu não vou explicar legal o circuito, não fica muito prático explicar, mas, assim, rapidamente, eu tenho aqui uma série de números, ó, grande pra cacete. Os números não são todos 34, não. Ah, não, são não. Olha lá. Tá vendo os números? 66. É uma série gigante aqui, ó. Uma série gigante de números. Esses números aqui eu peguei no MATLAB. Eu fiz no MATLAB. Ou seja, eu gerei essa série de números, né? E olha só, o loop é simplesmente um for em que ele pega, são 500 números, essa série tem 500 números, ele pega um por um e joga no porte D. O que é o porte D? O porte D, ele é no Arduino, ele é esses 8 bits aqui. Ó. Esses 8 bits aqui são porte D no Arduino.
Então, quando eu falo port D igual a um número, ele troca todos, igual o do PIC, ele troca todos. No PIC, quando você escreve port B igual a tanto, ele troca todos os port B de uma vez. E aqui ele troca todos os port D, que são esses caras aqui, né? O Arduino chama esse port de port D, porque o A é o analógico, o B é uma outra parada que eu esqueci, o C é esse aqui e o D é esse aqui. Então, é por isso que ele chama de port D. É esquisito, né? Ele diz chamar de port A. Né? Tudo bem. Então, ele joga números no port D. Esses números aqui formam uma onda que eu quero gerar. Então, aqui eu estou gerando um sinal analógico convertido com R2R, vindo de um sinal digital. Então, esse Arduino aqui basicamente está servindo como um gerador de onda. Ele está gerando a onda que eu quero, que está armazenado aqui nesses 500 pontos. Ele gera a onda assim, ele gera os 500 pontos, depois ele gera mais 500 pontos, mais 500 pontos. Então, a onda é repetitiva, é periódica, né? E essa onda, ele nada mais é que nada. Tá. Apareceu, ainda bem. Essa onda aqui é uma onda de um eletrocardiograma. Então, eu peguei os dados de um eletrocardiograma real, 500 pontos de um eletrocardiograma. Então, os 500 pontos estão daqui até aqui, mais ou menos, e ele repete, né? Então, isso aqui é um eletrocardiograma fictício, né? Falso. Se ao invés de um eletrocardiograma eu quisesse gerar uma senoide, eu podia só trocar aqui essa onda aqui, ó. Eu vou colocar depois aqui uma senoide para gerar, que aí você consegue gerar uma senoide com 500 pontos, que é muito próximo à senoide real. Se você botasse aqui um alto-falante, você ouviria uma senoide praticamente perfeita, com 500 pontos, ninguém vai perceber a diferença para uma senoide de infinitos pontos, né? Então, o interessante do R2R é que ele te permite gerar sinais analógicos bastante precisos, né? E sem custo, praticamente. O resistor não tem custo, né? O resistor é muito barato. No Tinkercad é até de graça. Mas na vida real, o resistor é muito barato. Então, esse circuito aqui é muito legal. Ele exige que você faça acesso direto à porta, né? Eu vou compartilhar para vocês. Para vocês depois verem. E quem quiser pode tentar usar o Excel ou qualquer outro software para tentar trocar esses dados aqui para aparecer senoide, né? E aí você consegue fazer onda quadrada, onda senoide. Onda quadrada nem precisava disso. Senoide, qualquer outra onda, você consegue fazer. O Excel eu acho que é o mais prático para pegar esses pontos aqui e ver a onda, né? Então, você poderia até pegar esses pontos aqui. Vou botar esses pontos aqui. Vou salvar como pontos. Vou trocar vírgula por ponto e vírgula enter. Pelo jeito, eu também vou ter que matar esse espaçozinho aí. Bonito, tá quase. Ai, droga. O que aconteceu? Tá. Tá difícil. Queria mostrar para vocês isso daqui no Excel. Acho que já dá. Vou abrir isso aqui no Excel.
para abrir no Excel, vou trocar para o CSV. Vou abrir no Excel. Olha lá. Vou pegar isso aqui, vou transpor para cá. Transpus. Legal. E vou mandar inserir um gráfico. Nossa, ficou feio. Nossa, por que isso aconteceu? Ah, tá, já entendi. Tá. Inserir. Ah, finalmente. Olha lá. Então, que basicamente você tem é um sinal que parece um eletrocardiograma, né? Em que você gerou, em que eu gerei artificialmente. Isso aqui é simplesmente um círculo, um triângulo, não é nada especial, não. Mas você poderia trocar isso aqui por uma senoide, jogar lá de volta e gerar uma senoide ou qualquer outra onda que você quisesse. Então, o interessante é que a gente está gerando sinais originalmente digitais e convertendo para analógico com o circuito R2. Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os conversores invertidos. Os conversores que são entra analógico e sai digital. Por enquanto, a gente está entrando com digital e saindo analógico. Então, na próxima aula, a gente vai ver o circuito contrário. Né? O circuito entra com analógico e sai com digital. Então é isso. Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. A gente volta daqui a pouco com a aula de laboratório, certo? Vou aqui parar a gravação. Daqui a pouco a gente volta.